Então, pessoal, estamos aí dando continuidade, né? Agora falar um pouquinho de campo elétrico, um pouquinho mais voltado assim para o dia a dia, ter um entendimento, onde ocorre e tudo mais, falar da blindagem, que falamos tanto, né? E dar prosseguimento, Anderson. E falar também das linhas de força, né? Como é que funcionam essas linhas de força. Agora vocês vão ver que a gente falou que era radial, mas não estava mostrando as linhas. Agora nós vamos mostrar, ok? Isso. Então vamos lá? Começando aí, né? Campo elétrico, parte 2. Como o Décio falou aí, ó, linhas de força. O que são essas linhas de força? São as linhas que saem das cargas, né? É algo imaginário para entender esse fenômeno, né? Campo elétrico uniforme, quando ele vai ser uniforme? Efeito das pontas, entender, né? Porque alguns objetos são arredondados. Para raio, né? Precisa do efeito das pontas. Porque um é pontudo e o outro não pode ser, exatamente para evitar esse efeito das pontas. Blindagem eletrostática, que comentamos aqui, agora vamos mostrar. E equilíbrio de condutores. Vamos lá. Então, começando a habilidade, né? Representar as linhas de força do campo elétrico, seja ele uniforme ou não. Identificar as características de um campo elétrico, que tem que observar realmente essas características, quando é uniforme, aplicando-se as resoluções de situações de problema. Bom, aí um exemplo para começar, né? Justamente. Então, olha, por que caminhões tanques têm a forma arredondada? Por que essa forma arredondada? Por que não quadrado, né? É tudo quadrado. Aí você tem que parar para pensar, né? Ah, mas é porque é mais fácil? Poderia fazer até caber um pouco mais, ter um pouco mais de volume, se ele fosse não retangular não, um paralelepípedo, né? Vamos dizer assim, né? Ele caberia até mais, só que ele tem esse formato, né? Então, aí fica a pergunta, por que eles são arredondados? É que seria uma caixa que caberia mais combustível, né? Isso. Com certeza. Bom, um pouco mais de história. Sempre um pouquinho mais de história, né, professor Mac? Vamos lá. Bom, aí deixa comigo, então. No início do século XIX, entretanto, reviveu-se o conceito de atmosfera que rodeava os objetos, mesmo que dentro de um contexto bastante diferente daquele do século XVII. Em meados do citado século XIX, contudo, a ideia de atmosfera foi superada por um novo e poderoso conceito adotado por Michael Faraday para descrever as interações eletromagnéticas, o conceito de linhas de força. Então, agora um conceito novo, né? Novo assim, do século XIX, é novo para a época. Isso. As contribuições de Faraday para o eletromagnetismo começaram em 1821, quando o editor da revista Annals of Philosophy, que é o anuário da filosofia, né, solicitou-lhe que escrevesse um resumo sobre as experiências e teorias eletromagnéticas, que não é só um que tinham aparecido no ano anterior como consequência dos trabalhos de Hans Oesterley e outros, né? Não demorou muito para Faraday perceber que não poderia só relatar o que existia e passou a fazer suas próprias experiências. Pessoal, lembrando aí, lembrando um pouquinho aí o seguinte, Faraday é dentro do eletromagnetismo, é o cara que iniciou esse processo para a gente. Um cientista muito respeitado, mas não era pobre, né? Ele começou, ele cuidava de uma livraria, entregava livros para cientistas em Londres e começou a assistir palestras. Então ele nunca foi à escola que nós conhecemos desse jeito, naquela época não era assim. Só ia à escola quem tinha uma boa grana, né? O nobre, etc. Não era o nosso caso. Isso mostra que o cara é um gênio, né? É um gênio. E ele, então, tem dificuldade extrema com matemática, porque não ia à escola. É por isso que o Faraday, na verdade, só tem a parte teórica excelente, respeitado, mas depois que vem os outros, né, como Lenz, etc., que complementam com a parte de matemática. Isso é muito importante entender que uma pessoa que não foi à escola, assim, só assistia a palestra e tudo, e foi respeitado por todos os cientistas da época. Não que vocês não possam ir à escola, devem ir, claro, mas só para mostrar que foi um gênio realmente também. Mas isso é até importante. Às vezes o aluno fala,
Física é só cálculo. Não, física não é cálculo. Física é para chegar no resultado. Tudo bem, tem que ter o cálculo. Só que, por exemplo, já dei aula para alguns alunos. Uma aluna, por exemplo, era muito boa em redação. Ela ganhou concurso aqui em Rondônia de redação. E era a minha melhor aluna. E ela falava, eu não gosto de física, eu não gosto de química. Quer dizer assim, não tinha afinidade, mas ela, por ler, observar, ela era uma excelente aluna. O que aconteceu? Acabou fazendo engenharia elétrica. Olha aí. Para ver. E aí precisa de muito cálculo. A engenharia precisa. Exatamente. Entendimento. Não é porque você não gosta que você não vai usar. Ela usou a parte que ela gostava. Entender os fenômenos, ler bastante, ser curiosa. E a matemática, você vai ver que você precisa, aí uma hora deslancha. Justamente. Então, é bem interessante. Vamos lá, continuando. Por isso que um pouquinho de história é importante. Olha, um pocão. Então, no curso dessas suas experiências, né, após observar figuras de limalhas de ferro, como está o desenho aí, mostrando a foto para vocês, não é nem um desenho, isso é uma foto mesmo, né? Produzidas por um ímã colocado embaixo de uma folha de papel ou lâmina de vidro. Isso aí em laboratórios pequenos que tem essa limalha é simples de fazer. Não, nem precisa ir tão longe, né? Se você em algum local que você tem um serralheiro, né? Que ele tira ali algum objeto com a serrinha fininha, tem aquele pozinho bem pequenininho. Quanto menor, melhor. Foi o que a gente falou, né? Para observar esse fenômeno. Então tem que ser aquela limalha de ferro bem fininha. Você pode pegar esse ímã de casa mesmo, de caixa de som, ele não é tão forte igual um ímã de neodímio, né? Mas ele já é muito forte. Então quando você coloca... papel? Pode ser uma folha de papel, se tiver aquelas plaquinhas plásticas também, né? Acrílico, acrílico ou vidro, que não seja tão espesso para ficar melhor. Você vê a formação que levanta assim, né? Chega a limalha e fica umas pontinhas. Justamente. Um aluno fez muito legal, sabe com o quê? Botou um pouquinho de gelatina. Então ficou aquela formato se movendo. Então ficou bem legal. E ficou as pontinhas das linhas de campo, porque ali está dizendo que está saindo algo. Então é bem interessante. Se você conseguir, um pouquinho de malha de ferro, um ímã aí na sua casa, bota no objeto fino, de preferência, né? Coloca ali alguma cor para ficar um pouco gelatinoso, fica um experimento da hora, dá para fazer bem tranquilamente. E mostra as linhas, realmente vai formando as linhas. Isso, ele vai ver de perto, vai ser bem melhor. Então, vamos lá, continuando. Mas aí... Aí tem a visualização na foto das linhas de força, né? E através de limalha de ferro, espalhado sobre uma folha de papel nesse caso aí, ok? Papel ou lâmina de vidro, fala, né? Bom, Faraday passou a visualizar, olha só, as forças magnéticas e elétricas, como uma espécie de tubos de borracha ou linhas, olha só, tubos de borracha ou linhas elásticas que se estendiam no espaço a partir dos ímãs ou de corpos eletrizados e que podiam ser distorcidas. Então aí você entende até quando usa uma bússola, né? Perto tem os experimentos tudinho. As quais ele denominou linhas de força. Como essas linhas deveriam preencher o espaço vazio, este passava a constituir-se em um campo, né, de força. Então você pensa, aí você vai observar, né, falar assim, como que ele sabe que sai de uma, chega na outra, como ele criou? Igual falou, ele visualizou e adotou, dizendo que saíram várias linhas. E você percebe que tem essa divisão, não é exatamente assim, vai fazer um círculo, ela vai sair inchando assim, não, você vê que são as pontinhas. Até tem outros experimentos com eletricidade também, você usa alpiste, acho que é um óleozinho vegetal, você consegue criar, dependendo do experimento, as linhas. Aí quando você muda, você vê o alpiste girando, a polaridade dele. É muito legal, então tem alguns experimentos, só que assim... Tem que ter um aparatozinho no laboratório para fazer, uns equipamentozinhos. Não é tão sofisticado, mas tem que estar ali dentro do laboratório. E alguns não possuem esse experimento que eu estou falando. Mas é muito legal você perceber e visualizar. Você não vai ver a linha, mas você vai ver algum objeto formando a linha. Limalha de ferro e tal, né? Tá dessa forma. Então vamos lá, continuando? Continuando então. Bom, então ele... batizou, né? Força, né? Isso. São a representação geométrica, né? As linhas, a gente representa fazendo riscos, né? Com caneta, lápis, etc.
para indicar a presença de campos elétricos, sendo representada por linhas que tangenciam os vetores campo elétrico, resultante em cada ponto, logo jamais se cruzam. Isso. Por convenção, as linhas de força têm a mesma orientação do vetor campo elétrico, de modo que, para campos gerados por carga positiva, as linhas de força são divergentes, quer dizer, se afastando. E campos gerados por carga elétrica negativa, elas são convergentes, elas vêm se aproximando, sentido de aproximação. Então, aí o exemplo, né? Aí, ó. Afastamento na positiva, né? Campos gerados por cargas positivas têm linhas de forças divergentes, então sai de um ponto, né? E convergente converge, né? Chega num ponto. Lógico que a gente botamos a carga um pouco maior para mostrar o sinal e tudo mais. Mas é como se fosse um pontinho. Todas essas setas saem dessa carga e todas as setas chegam. Aproximação e afastamento é as palavras que a gente utiliza mais. Isso. Então, já sabendo aí, olha bem, só precisa saber de uma, né? Se positiva sai, a negativa só pode chegar. Para não querer decorar, não existe decorar duas, né? Então, positiva afasta. Já vai saber. É porque tá pequenininho, né? É, muito pequeno. Não tá mostrando, o professor desce até não, mas tá certinho aí, tá mostrando. Estou até em dúvida aqui, mas eu vou fazer aqui. Pronto, professor Décio. Eu uso óculos, o professor Décio não está enxergando, olha só. Mas aqui tem algo mais legal. Você pensa o seguinte, mas se chega na negativa, poderia chegar nas duas, né? Só que aí não dá, né? Se você pensar positiva, como sai das duas, como é que vai sair dessa? Afastar e ainda aproximar na outra, não pode aproximar. Se a outra está chegando, ou saindo, não tem como. Então, para ter esse par aí, ó, sai de uma, chega na outra. Aí o que acontece? Elas se puxam, né? Vamos dizer assim, se atraem. Mas se você pensar positivo, positivo. Mas se fosse negativo, não está aqui? Não tem problema. Você vem aqui, ó, imagina uma carga negativa que as linhas estão chegando. O que elas iam fazer? Isso aqui. E outra negativa, ela ia fazer o quê? Chegar também. Então, ia acontecer também a repulsão. Interessante também olhar no desenho que quanto mais longe das cargas ficam mais espaçadas, mais longe que o campo elétrico vai ficando com uma intensidade menor. Quanto mais perto, aqui, mais próximo, eles vão se afastando. E pensar assim, mas sai e chega, como foi falado, isso foi convencionado, mas não sabe se sai e chega, só sabe que não chega. Quando você faz experiência, não mostra a setinha, só as linhas, né? As duas negativas não deixam encostar as duas positivas, só que positiva e negativa, elas se atraem. Isso aí é certeza. Bom, então vamos lá. Campo elétrico uniforme. Como seria esse campo elétrico? Dizemos que um campo elétrico é uniforme, no caso, em uma região, quando suas linhas de força são paralelas. Como assim? O desenho anterior não era uniforme, né? Não, esse não é uniforme. Olha aí, né? Não. Elas não são paralelas, faz viu? Curva, tudo mais. Isso. Agora aqui, fala paralelas, o que é isso? Está aqui, ó. Só que eu tenho que ter uma barra positiva, uma barra negativa. Na extremidade, ela não vai ficar retinha igual está aqui, tá? Aqui é um corte, é como se a barra continuasse. Então, na extremidade, vai começar a fazer curva já aí, ela vai começar a fazer curva. Bom, então vamos lá. Então, essas linhas de força são paralelas e igualmente espaçadas. Como assim? Percebam que todos esses espaçamentos aqui, ó, são iguais. Todos eles. Igualmente espaçados. Porque uma carga positiva repele a positiva. Uma carga positiva repele a positiva e fica na mesma distância. Todas elas ficam certinho. Parece ordem unida, né? O que implica que seu vetor campo elétrico nesta região tem, em todos os pontos, mesma intensidade, direção e sentido. Olha aí. Primeiro, intensidade é o valor de E, né? É o valor numérico, é um módulo. Direção, vamos supor aqui, da positiva para negativa. E sentido, né? A direção das cargas, né, entre as duas barras. Afastamento na positiva e aproximação na negativa da barra. Exatamente, saindo da positiva, chegando na negativa. Bom, uma forma comum de se obter um campo elétrico uniforme é utilizando duas placas, que eu acabei de falar, condutoras planas e iguais. Eu falei barra, mas por que placa? Porque você tem que ter uma região ali dentro, né? Pessoal, olha só, se é uma barra, o que vai acontecer? Uma barra é muito fininha. Então, você tem que ter o quê? Uma placa bem extensa, né?
espaçada e de preferência próximas, né? Você coloca bem próximas, bem extensas. Aí você vai conseguir ter essa situação de campo elétrico uniforme, beleza? Então vamos lá, continuando. Mostrando aí o desenho, né? Se as placas forem postas paralelamente, tendo cargas de mesma intensidade, mas de sinal oposto, positivo e negativa, deixa eu só apagar isso aqui para despoluir um pouco. Bom, o campo elétrico gerado entre elas será uniforme. Então aqui você tem, isso aqui ó, é positivo e negativo, é como se essa placa continuasse indo na sua direção, tá? E bem, vamos dizer assim, um pouco extenso para poder conseguir ter esse efeito. E a distância também, uma distância não tão grande. Bom, e o efeito das pontas, né? Nós falamos de campo uniforme, né? Há mais de 200 anos, os cientistas observaram que um condutor que apresenta em sua superfície uma região pontiaguda dificilmente se mantém eletrizado, pois a carga elétrica fornecida a ele escapa através dessa ponta. Porém, aqueles cientistas não tinham uma explicação satisfatória para esse fato. Lembrando que a carga ia saindo daquela ponta, né, e ia se perdendo. O corpo ia descarregando, né? Hoje sabemos que o poder das pontas ocorre porque em um condutor eletrizado, a carga tende a acumular-se nas regiões pontiagudas. Em virtude disso, o campo elétrico nessas regiões é mais intenso do que nas regiões mais planas do condutor. Exatamente. Então, aí, voltando à pergunta, né? Do caminhão. Que são arredondadas, né? Você já deve ter observado caminhões-tanque, desses que transportam combustível no geral, né? Gasolina, diesel, álcool, tem formas arredondadas. Com as extremidades arredondadas, as cargas não se acumulam em uma das pontas, evitando o risco de centelha ou faísca. Então, não é só isso. Se vocês forem um posto de combustível, o que acontece? O carinha vai chegar lá para abastecer, né, o tanque que é no subsolo. E lembrando também, tem até física 2 nisso, né? Temperatura, que tem que saber a temperatura que está o ambiente, que a gasolina sofre dilatação ou não. Até alguns postos, eles aquecem combustível na bomba para te vender menos combustível, né? Porque aquece, expande, tem toda uma situação. Mas ali qual é a parte nossa? É não acumular. Tanto é que o rapaz olha lá, tem um baldezinho com uns, eu acho jacarezinho que fala, né? Clica lá, aí tem a bota especial, tem todo um preparo para não ter nenhuma centelha. Que uma centelha ali, o que acontece? Ali está vindo vapor de combustível, não é o líquido que pega fogo, é o vapor. O vapor, ele se expande no ar, ele pegou conta ali, na hora que explode, ele expande bruscamente e faz isso. Tanto é que se você colocar esses que vendem agora, você pega ali um pote, eu acho que é como se fosse uma fritadeira a álcool, que tem uma tigelinha, você coloca o álcool e aqui tem uma parte metálica que aquece, né? Então você coloca ali e só pega fogo na superfície. Justamente. É onde o álcool está evaporando e pegando fogo. Então ele não pega fogo no líquido de uma vez. Então o risco é em um ambiente que está ali, você não pode estar, por exemplo, cigarro, não pode estar fumando, você não pode estar nenhum equipamento que possa gerar uma centelha, porque está colocando ali, você percebe que quando coloca combustível, você vê aquele vapor de combustível saindo da gasolina, ela evapora um pouco. É pouco? Só que é aquilo ali que faz a explosão, né? Justamente. É muito volátil, né, o combustível, então libera esse vapor, qualquer faísca é extremamente perigoso, né? Pode acontecer ou não, mas na dúvida é melhor não esperar acontecer, né? Quem trabalha com essa questão de transporte, vai abastecer, ele tem todo um cuidado exatamente para evitar isso. Então vamos lá, continuando? Então agora já sabe por que o caminhão-tanque é arredondado, né? Arredondado e não quadrado, né? Que o poder das pontas é bem grande, né? Bom, então blindagem eletrostática, equilíbrio dos condutores. Agora falando dessa questão até da segurança, né? Quando cargas elétricas em excesso distribuem-se na superfície de um condutor uniformemente, né? Elas se espalham bem uniforme,
tornando o campo elétrico em seu interior nulo, que foi aquela questão anterior que nós trabalhamos na aula passada, né? Então, é no interior que é nulo, atingindo o equilíbrio eletrostático. Dizemos que ocorreu a blindagem eletrostática. E essa blindagem ela é bem utilizada hoje, né? Depois que dominou esse conceito, é muito importante. Em 1836, Faraday observou que a carga excedente em um condutor carregado residia somente em seu interior e não teve nenhuma influência em qualquer coisa em seu, no seu exterior, desculpa. Não tem, no seu exterior, e não teve nenhuma influência em qualquer coisa no seu interior. Então, interior está isolado, está neutro, né? Então, por fora, na parte externa, que vai ter esse excedente de cargas, né? E acreditava mesmo, porque ele demonstrou esse fato, como está escrito aí, ele construiu uma sala revestida com folhas metálicas e permitiu que altas descargas de alta tensão do gerador, né? Ele ficou sentado, tem uma foto, né? Ele sentado, lendo um jornal, todo de ferro em volta. Uma gaiola, né? Uma gaiola. Chama de gaiola de Faraday. Barra, né? E você percebe que são barras. E ele sentou lá dentro numa cadeira de ferro. Isso. A cadeira não era de madeira, era de ferro. E lê um jornal enquanto tem faísca e tudo. Porque da eletricidade em volta. Né? E a gaiola necessariamente tem que ser fechada, tá? Ela tem que ser fechada, que eu falo assim, ela pode ter espaçamentos vazios de barras, não é necessariamente uma placa totalmente uniforme, uma bola fechada, não é assim. Pode ser com espaço aberto, desde que seja uniforme em volta. Isso, todo uniformezinho. Ele fez, vocês podem procurar até isso na internet, tem algumas imagens, algumas deve ter algumas simulações, sempre tem. Vamos embora lá, continuando. Então, ele nós confiou, falamos, está escrito aí, né? Ele confiou, né? Para demonstrar esse fato, ele construiu uma sala revestida com folhas, no caso, folha metálica, e permitiu altas descargas de alta tensão de um gerador eletrostático para atingir o interior da sala. Ele usou, no caso, né, um eletroscópio para mostrar que não havia carga elétrica presente no interior das paredes da sala. Então, lá dentro não detectou, né, cargas elétricas, somente no seu exterior. Bom, aqui um exemplo de como ocorre isso. Então, o que acontece? Eu tenho um campo uniforme, olha só, direção e sentido é o mesmo, e um campo atravessando, o que vai fazer? Vai atrair esses elétrons. Perceba ali que os elétrons se movem e vão para perto da parte positiva, né? Justamente. Então, o interior fica totalmente nulo, sem carga elétrica. Então, aí é uma animação bem legal. Um campo elétrico externo faz com que as cargas se rearranjem, cancelando o campo interior. Então, se elas se arrumam, acaba gerando este campo, né? Bom, então, vamos lá? Aí, a blindagem eletrostática foi comprovada, então, por Faraday através de um experimento que ficou conhecido como a gaiola de Faraday, né? Esse experimento, conduzido por Faraday, nós já comentamos bastante aí, demonstrou que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora, o que é fácil de provar com a lei de Gauss, né? Como exemplo, podemos citar o gerador de Van de Graaff, aquele gerador que é famoso aí, né? Ficou famosa uma foto numa revista uma vez de uma loirinha, uma menina loura, e os cabelos dela ficaram todos arrepiados, né, Meg? Isso. Não sei se você já viu essa foto. A garota toca no gerador de Van de Graaff, aí os cabelos ficam todos assim, porque o cabelo dela é muito fino, um loiro bem fininho, né? Aí elas ficam todos assim, solto o cabelo, né? E eu já tive em uma escola, uma vez que eu dei aula há algum tempo, um gerador desse. Realmente é muito interessante. Você pode tocar. Quando você chega, dá um beliscãozinho, porque você vai encostando. Quando você toca nele, você não sente mais. E os cabelos ficaram afastados? Não. Mas aqui, assim, cabelo aqui fica um arrepio.
Era bem legal antes, né? Porque tinha aquelas Tem TV bastante de cabelo tubos, no braço, né? Então A ajuda. TV de tubo, ela acumulava, né? Então ela puxava assim, os cabelos do braço. Isso. Hoje em dia você não tem mais isso, né? Que as Ah, novas não, não tem mais nada isso. disso. Então, vamos lá. Mostrando aí o gerador, né? Então aí tem as partes constituintes, né? Esquema de funcionamento, tudo mais. E o mais importante, né? Que a centelha é exatamente a passagem da esferinha aqui para acumular um pouco de carga e descarregar na... Se você chegar perto, se você tocar, ele já não passa mais, não tem choque. Mas perto ele solta a centelha. Isso. Aqui você já tem isso aqui na raquetinha, né, de matar mosquitinho aí, que tem as duas, aí passa a centelha. Que aí você tem a visualização da centelha, né? Bom, no experimento de Faraday foi utilizado uma gaiola metálica onde colocou um isolante, né? E no caso, uma cadeira de madeira e sentou-se. De madeira, né? Deu-se uma descarga elétrica e nada aconteceu a ele, provando que um corpo dentro da gaiola poderia permanecer lá, isolado e sem levar nenhuma descarga elétrica, pois os elétrons se distribuem em sua parte exterior da superfície. A blindagem eletrostática é muito importante no nosso cotidiano. Nos protege principalmente de raios, como em viagens de avião e de carro. Então, se você observar, mas também, independente disso, eu acho, professor Deus, se você pegar lá e ver esse experimento, ele colocasse, lógico, ali uma cadeira de ferro, ele não teria como receber, porque lá dentro seria nulo. Mas aí você tem que analisar que lá também era o início, né? Ele já tinha feito alguns testes e tudo mais. Então, mas talvez por causa da foto também, acho que se passar, acho que tem essa foto aí, professor. Parece de ferro, né? Sim, deu a impressão que eu tinha visto, né? Mas eu acho que é os olhos. Deve ser. Então, bora lá, continuando. Então, aqui é um exemplo bem legal. Aqui é essencial. Porque sem essa blindagem, o que aconteceria? Ia acontecer que as pessoas receberiam descarga elétrica, né? Quando a descarga atinge um avião, a eletricidade simplesmente viaja através da camada externa da fuselagem de alumínio e não causa qualquer dano real. Na verdade, a proteção das aeronaves contra raios é tão boa que muitas vezes os passageiros nem sequer percebem que isso aconteceu. E nem danifica os equipamentos dentro do próprio avião. Né? Se você pensar, o que acontece? Passou, foi embora. Antes, tinha muito essa questão de usar muitos equipamentos elétricos dentro de aviões mais antigos, né? Hoje não. A comunicação dos sistemas de navegação e tudo mais é tudo fibra ótica. Então, não tem essa problemática. É outra proteção. Desligue o celular enquanto estiver usando, porque o avião em si ele usa, né? Toda essa tecnologia também. Então, pode causar alguma interferência. Algumas pessoas acabam usando. Eu, particularmente, não uso. Eu estou dentro de um avião, diz que não é para usar. O que eu penso? Eu não vou usar. Aí, depois de um certo tempo, acho que agora já estão deve ter aviões que já tem uma forma de distribuir Wi-Fi dentro do avião, mas isso aí já é outra situação, né? Mas, se está falando para não usar, não usa, por segurança. Tanto é que está dizendo, você está lá, caiu um raio, passou numa nuvem, uma turbulência, começou a balançar e tudo mais, você vê aquele clarão, pode ser que tenha caído no avião e você não percebeu. Por quê? A gaiola, não a gaiola de Faraday, sim, mas a gaiola é a blindagem eletrostática que está te protegendo disso. O que falamos também? Se está dentro de um ônibus, se está dentro de um carro, caiu um fio, caiu um raio, aconteceu alguma coisa, está chovendo forte, fica lá dentro. Você está protegido, né? Justamente, pode ficar tranquilo que e evitar funciona. Árvores também, né? Sempre evitar árvores, nunca ficar embaixo de árvores, né? Porque ela tem pontas, um pouco mais alto. O poder das pontas atrai os relâmpagos, né? Então, vamos lá, continuando. Então, aí, perfeito, a blindagem eletrostática servindo para a segurança dos passageiros. Bom, a blindagem eletrostática é usualmente utilizada hoje em dia em aparelhos eletrônicos. Olha aqui na mesa, quem é que nunca usou um celular, um notebook, um PC, que ficam envoltos por uma capa metálica para não serem danificados por um campo elétrico externo.
Se aparelhos eletrônicos fossem submetidos a um campo elétrico externo, os seus componentes poderiam, né, ou poderão ser danificados. Então, aí vocês utilizam, né? Tem em casa celular, vocês têm notebook, tem PC e tudo mais. Então, você percebe, eu acho assim, em locais até um pouco mais seco, né? Não tão úmido igual aqui, é arriscado você pegar um choque ali no corrimão, numa maçaneta, no computador, na carcaça do computador, mais por ele utilizar eletricidade e as cargas em excesso ficar no seu exterior até um sistema de proteção, né? Mas acaba sem querer você levar um choque ali. Então, é um sistema de proteção dos aparelhos, né? Porque é muito sensível. Hoje as peças, né, a descargas elétricas são muito sensíveis, né? São pequenininhas. Em torno de 2 a 5 volts, né, de tensão, aí qualquer coisa você pode aumentar essa tensão e queimar. Exatamente. Então, beleza, vamos lá. Então aí, com certeza, né, todos aí têm. É impossível que a pessoa não tenha um contato, nem que seja visual, com esses aparelhos para entender isso aí. Bom, outra das aplicações que são muito utilizadas do conceito da gaiola de Faraday são os para-raios, né, que é o poder das pontas também. São formados por ligações metálicas de cobre ou alumínio que liga a extremidade superior de um edifício, formando a gaiola de Faraday com os condutores enterrados ao solo, dissipando assim a descarga. Então, pessoal, olha bem, como é que funciona esses para-raios na verdade? Você tem o prédio, a partir de cima do prédio é feita toda uma camada em volta do prédio, descendo os fios até o chão, formando uma gaiola no prédio. Você não percebe que eles estão na parede ali. Esses fios são todos conectados ao solo, e aí sempre tem um depósito ali de carvão ligado embaixo, em cada fio desse, para facilitar a condução dessa eletricidade. Então, é uma gaiola no prédio, realmente. No prédio, em volta do prédio todo, tem uma gaiola. Invisível porque não vai ficar colocando lá para você ver, né? Eles passam nas paredes e formam essa gaiola e é ligado todos ao para-raio. Voltando ao nosso slide, né? Olha bem, caiu no prédio lá em cima e o raio ele vai distribuindo por dentro aí por esses fios ligado ao para-raio que está na parte mais alta do edifício. E quanto mais alto, mais fácil de receber a descarga, né? Por isso que é aquela gaiola de Faraday, né? Olha aí, ó, como é que é um cálculo que nós podemos ter para fazer em um edifício. Admite-se que a zona de proteção do para-raios, tipo flanque, tem vários tipos de para-raios, né? Seja igual a um cone com vértice na ponta do para-raio. O vértice e a geratriz do cone formam um ângulo alfa. Tá aí, ó. Certo? O H seria o centro do prédio onde está o para-raio até o solo, né? Essa é a zona de proteção de um para-raio. Esse ângulo sempre foi a questão mais discutida desde 1892. Então, é um círculo que se forma na base, né, desse cone. No Brasil, segundo a norma, né, que nós temos normas do sistema brasileiro, que você tem que seguir essas normas, né, normas técnicas, né? Este ângulo varia conforme a altura do para-raios e o nível de proteção, claro. Assim, por exemplo, para estruturas com nível de proteção exigido para a classe 4. O que é isso? Estruturas construídas de material não inflamável e com pouco acesso de pessoas, como depósito em concreto armado, por exemplo. E uma altura, uma relação ao solo de até 20 metros de altura, que esses depósitos não são tão altos assim, né? O ângulo deve ser de 55 graus, para fazer essa saída dos fios do para-raio até o chão. Já para estruturas de classe 3, que é o uso comum, como residências, escritórios, fábricas, para a mesma altura de 20 metros, o ângulo deve ser de 45. Então, um ângulo menor, já pode ter um ângulo menor. Para descobrir o raio de proteção de um para-raio, utiliza essa equação. O raio do para-raio, né, é igual à altura vezes a tangente de alfa, onde H é a altura e o ângulo em graus. Então, você tem, por exemplo, aí, com essa equação, você descobre o ângulo certinho, né? Isso. Aí você tem a proteção normal para qualquer tipo de estrutura. E também, se você analisar essa questão de vir lá e ir para a Terra, que a Terra é o maior condutor, né?
Na sua casa aí, a primeira coisa que tem que ter para fazer a instalação é o aterramento do poste, né? Tem que ter o aterramento certinho, com a barra. Só que aí você pensa, então quer dizer que está tudo protegido? Não está totalmente protegido. Aí você tem outros sistemas de segurança, alguns disjuntores que disparam, né? Quando dá uma sobrecarga, ou se alguém pegar um choque, já tem esses exatamente devido à criança, né? Que eu tenho em casa, e criança é incrível como consegue mexer nas coisas. Aí enfia um ferro na tomada, pega um choque. O que você tem que fazer? Na realidade, geralmente para proteger um ar-condicionado, que é um equipamento um pouco mais caro, é um eletrodoméstico mais caro, né? Então, você vai fazer o quê? Vai fazer o aterramento daquele objeto. Então, por exemplo, pode ter o aterramento somente para o ar-condicionado. Um aterramento, por exemplo, quem trabalha com, por exemplo, estúdio, trabalha com edição e tudo mais, tem um computador que é muito caro, placa de vídeo cara, monitor, processador, memória, ele não vai querer perder isso, que é que ele faz o aterramento. Então, aterramento nesta tomada que vai ser utilizado esse computador. Lembrando que esse aterramento não pode ser ligado ao para-raio. Isso. O para-raio é outra coisa. É um sistema que protege dos raios, dos relâmpagos, e essa energia tem que ir para o solo. E se o raio cair na fiação? Mas aí você contém a proteção. Você está falando da rede normal? Isso. Não, na verdade, eu tô brincando, uma rede, não, mas cai. Os raios eles caem na rede nossa normal. Na verdade, quando você tem residências baixas, que não são prédios muito altos, e você tem, por exemplo, uma quadra, esse sistema elétrico, que são as fiações, os fios normais que você tem de baixa tensão que tem ali, em volta, eles estão protegendo, eles são o para-raio da sua casa. É por isso que dificilmente vai cair um raio numa quadra cercada por fios elétricos. Isso. Porque ele vai puxar justamente para a fiação. Às vezes você está lá, tem um relâmpago que dá aquela puxada na luz, assim, apaga rapidinho. É porque algum relâmpago atingiu a quadra que o seu transformador da sua casa, a quadra da sua casa faz parte desse transformador, ele deu um pico de energia, só que o transformador é que vai puxar essa energia e jogar para o aterramento que ele tem. Isso, e também... Então, na verdade, é um para-raio para baixas alturas. Prédio alto não pode. Para outras situações, tem aqueles fusíveis, né? Quando passa demais, eles disparam já para cortar o fornecimento, que às vezes cai um fio por cima, várias coisas. Mas o importante é essa questão do aterramento para para-raio, para segurança, é muito importante, né? Vai preservar aí, vai salvar a vida e vai salvar seus equipamentos. Mas o para-raio, como o Décio falou, é só para proteção e jogar direto para a terra lá e pronto, certo? Eu já tive a sensação não pode ser aproveitado. Eu já tive a sensação de pegar uma descarga, caiu muito próximo ao raio, estava perto de uma máquina, passou, eu senti no braço, uma pessoa ficou com o tornozelo roxo, e a sorte que minha filha estava de sandália. E todos que estavam ali com o pé no chão pegaram a descarga. Foi muito, muito próximo. Eu achava que era brincadeira, mas não, pega mesmo, dependendo da distância que caiu, né? Em zona rural é comum acontecer, em alguns casos, né? As pessoas fazem o seguinte, para ficar mais barato, você contrata uma pessoa para colocar um transformador que vai até a sua casa, da linha, nós temos energia rural, né? Aí vai até a sua casa e você não preocupa muito com esse detalhe. Preocupado em não gastar. E acontece muitos acidentes no Brasil, na zona rural, justamente nesse transformador perto da casa, porque o relâmpago vem até ali, só que aí ele não tem proteção nenhuma, porque não está protegido, que a pessoa resolveu economizar, e aí você pode atingir em volta dessa casa e perto desse transformador. Acontece muito acidente na zona rural. Tomar muito cuidado, é melhor. Ou você colocou o seu transformador perto da sua casa, teve que puxar 300, 400 metros lá da rede, na zona rural, fazer uma coisa bem feita, porque vai proteger você e a sua família, né? Isso é muito importante. Então vamos lá, continuando? Então aí, empregado para o mesmo fim que o para-raios de Franklin, o para-raios de Melsens adota o princípio da gaiola de Faraday. Consiste em envolver o edifício numa armadura metálica, aproveitando as linhas arquitetônicas para a passagem da trama, né? Barras de ferro verticais e horizontais. No alto da construção, as barras verticais juntam-se em feixes, os quais se ligam ao solo, no outro extremo, por uma série de chapas de terra. Olha só, então, na proteção de instalações elétricas, o para-raios ou
descarregador, né, é colocado numa ponta da instalação em que se forme um máximo, né, da onda de tensão elétrica. Então, aí você observa esse para-raio, né? Na instalação, intercala-se um dispositivo que, no caso, obrigue a onda de corrente elétrica em quadratura com a onda de tensão elétrica, a ter uma inversão nesse ponto. Os tipos de para-raios empregados em instalações elétricas são de antena, de rolos, de peróxido de chumbo e eletrolítico. Então, pessoal, agora vocês, daqui a pouquinho, né? Nós vamos continuar a fazer o resumo para que vocês possam ir para as atividades. Né? Então, muito bem. Até daqui a pouco.